Oi pessoal, fazendo esse vídeo aqui só pra gente encerrar então o nosso semestre. Eu sei que não foi o semestre como vocês esperavam, né? Teve toda essa situação da gente passar a fazer as aulas à distância e tudo mais. Foi uma questão que a gente não teve escolha, espero que a gente tenha feito da melhor forma possível. Tentei disponibilizar o material para que vocês pudessem assistir quantas vezes fosse necessário, pudessem estudar com os textos junto com o material, enfim. Se quiserem também depois mandar mensagem, se manifestar em relação ao funcionamento, se gostaram, não gostaram, se ajudou, se conseguiram aprender alguma coisa, se não conseguiram aprender nada, enfim, podem ficar bem à vontade. Eu sei que não foi o ideal, como a gente gostaria que tivesse sido, né? A gente foi pego de surpresa com essa situação toda, mas espero que tenha sido possível oportunizar para vocês aí o material e uma explicação mais didática possível, de uma forma que fosse o menos estressante possível também, tá? Eu não vou mais me enrolar em relação a isso. Se alguém quiser pode mandar mensagem. Eu queria falar então da questão da prova, da segunda questão, que foi a questão que a maioria errou, tá? Foi a questão que acharam mais difícil. A minha pergunta era, primeiro eu disse que era insegurança jurídica, né? A situação na qual não se pode prever a decisão que irá ser proferida pelo Poder Judiciário, a situação na qual o direito se torna imprevisível, uma vez que o magistrado é permitido decidir de acordo com sua consciência. E aí perguntei, a interpretação do direito, conforme elaborada por Hans Kelsen em sua Teoria Pura do Direito, serve para eliminar ou reduzir a insegurança jurídica? Fundamente. Isso era uma pergunta de sim ou não, né? Então eu esperava que me dissessem sim ou não, né? Tudo bem, não precisa dizer sim ou não, mas ao longo do desenvolvimento deveria dizer em algum momento a teoria dele reduz, elimina, sim, não, alguma coisa assim deveria dizer. Então era uma pergunta de sim ou não. E a resposta correta era não, tá? Era dizer que não, a teoria dele não tem nem sequer como pretensão eliminar a insegurança jurídica. E aí eu não vou repetir tudo naquilo que eu falei lá naquele vídeo de 1 hora sobre o Kelsen. Mas lembrando, né? O capítulo 8º do livro dele, capítulo 8º, fala sobre a interpretação. E é disso que eu estou perguntando, né? A interpretação do direito, conforme elaborada por Hans Kelsen. Ou seja, capítulo 8º, a interpretação do direito. Serve para eliminar ou reduzir a insegurança jurídica? Eu disse que a resposta é não, por quê? A gente viu lá no outro vídeo como é que funciona a interpretação do direito. A interpretação, eu falei para vocês, aqui a gente entende interpretação e aplicação, ou seja, é o juiz que vai fazer essa interpretação que está sendo dita aqui no capítulo 8º. Ele faz aquela tal da moldura da norma, lembram, né? Faz a moldura da norma. E, dentro da moldura, o juiz é livre para fazer o que quiser. Se o capítulo tivesse acabado aí, a gente até poderia argumentar que talvez o Kelsen pelo menos reduza a insegurança, porque se tu tem a moldura da norma, beleza, tu não está totalmente aberto a todas as possibilidades. Mas o capítulo não acaba aí. O Kelsen segue dizendo, tá? Isso mais pro final do capítulo, eu falei para vocês lá no outro vídeo. Ele fala, né? Isso está na minha página 934, é um pouco antes do ponto 3 no capítulo. Importa notar que, a propósito, importa notar que, ali no final do parágrafo, pela via da interpretação, quer dizer da interpretação de uma norma pelo órgão jurídico que a tem de aplicar, não somente se realiza uma das possibilidades reveladas pela interpretação cognoscitiva, como também se pode produzir uma norma que se situe completamente fora da moldura. E depois ele fala que se isso for feito pelo Supremo Tribunal, isso não tem reversão. Se o STF decide colocar a decisão fora da tal da moldura da norma, ou seja, fora daquilo que o direito prevê, para o Kelsen isso não teria problema, isso é completamente normal, isso acontece e não tem argumento, não tem o que fazer. Então não haveria aqui uma redução ou uma eliminação da insegurança jurídica, pelo contrário. Lembram do outro vídeo também? Essa pergunta de fato era difícil, porque ela exigia conseguir mesclar os assuntos que a gente tá tratando. No outro vídeo eu falei para vocês sobre positivismo exegético e o positivismo normativista. E qual era a diferença? O exegético, que é o lá do século XIX, do juiz boca da lei, é aquele que acreditava que tudo estava escrito na lei, a lei bastava. Já o positivismo normativista é aquele que é o do Kelsen. E o Kelsen é positivista de fato, só que ele não diz que está tudo na lei. Pelo contrário, ele diz ali que no máximo tu encontra a moldura na lei, tu encontra uma moldura.
Não está tudo na lei. A lei não diz é isso, a pena é 1 ano, 3 meses e 10 dias. A lei diz a pena é de 1 a 4 anos. Juiz, te vira, certo? A lei no máximo diz uma moldura, é isso que o Kelsen entende. E cabe ao juiz aí encontrar onde colocar a decisão e pode colocar até fora da moldura. Tá? Essa é a intenção do Kelsen. E qual é o critério que o juiz tem para encontrar a decisão dentro ou fora da moldura? O Kelsen coloca ali no capítulo 8º é a vontade. Esse é o problema central. Vontade significa que o juiz querendo, por qualquer que seja o motivo, ele pode, para o Kelsen, decidir de uma forma. Se o juiz entende que as penas no direito brasileiro são muito leves, então tem que punir as pessoas mais gravemente. E ele dá sempre pena máxima. Se a pena é de 6 a 10, ele dá 10. Se a pena é de 10 a 20, ele dá 20. Porque ele acha isso. Ele não precisa ler a Constituição, ele não precisa ler o julgado do Supremo Tribunal Federal, ele não precisa saber de nada. Ele vai lá e ele entende que é isso. Está de acordo com a moldura é 6 a 10, ele coloca 10. Porque é a vontade dele. E essa é a possibilidade que o próprio Kelsen considera. Ele faz o que seria uma espécie de realismo jurídico. Ele vê isso acontecer. Ele vê o magistrado decidir conforme a consciência e ele entende que é assim mesmo que o sistema funciona, porque ele não vê uma alternativa, certo? Tem outros autores mais modernos que a gente falou um pouco, por exemplo, o Lenny Streck, que eu trouxe para vocês, o Dworkin. Claro, a gente não avançou tanto neles, porque a gente tem um limite aqui de tempo no semestre, mas até mesmo o Alexis, que passam a criar critérios, né? Eu fiz a pergunta para vocês do Alexis, como é que funciona lá o sopesamento, aquelas 3 fases, enfim, ainda existem problemas na teoria do Alexis, mas ele tenta estabelecer critérios para não deixar tudo na vontade, porque se for vontade, é inseguro. O juiz A pode ter tal vontade, o B pode ter outra, certo? E tudo isso está naquelas 8 páginas ali do capítulo do Kelsen. Claro, mesmo assim eu sei que não era uma pergunta fácil, porque precisava lembrar dessa questão do positivismo que eu falei para vocês, que está lá num outro texto e num outro vídeo que a gente viu depois. Tá? Por isso, então, resumindo, a ideia era dizer que não, a teoria do Kelsen não serve para reduzir a insegurança jurídica na interpretação. E alguns de vocês falaram sobre a teoria pura do direito, que ela não deve ser invadida pela moral, pela economia, pela sociologia, pela psicologia e tudo mais. E aí, eu também falei sobre isso lá no vídeo longo, lá de 1 hora do Kelsen, porque o Kelsen ele separa, uma coisa é ciência do direito, e a ciência do direito, ou seja, um pesquisador do direito, quando vocês forem fazer o TCC de vocês, por exemplo, o Kelsen diria, tu tem que fazer ciência pura, aqui tu não está julgando, tu tem que pesquisar sobre o assunto, e se tu vai fazer um TCC de direito, tu vai pesquisar direito, tu não vai pesquisar psicologia. Isso é o que o Kelsen ia dizer para alguém que vai fazer um TCC, um mestrado, uma tese jurídica, ciência. Mas agora para o juiz, é isso que a gente falou agora há pouco. Juiz, tu tem que decidir um caso, a lei te dá a moldura, e aí tu usa da tua vontade, porque é o único elemento que o Kelsen, na época que escreveu, conseguiu identificar, certo? Outros autores, como eu falei, identificam outros elementos que permitam que haja, aí sim, mais segurança, certo? Como a ideia de princípios serem normas, isso já garante alguma segurança, porque uma coisa é o princípio não ser norma. Se o princípio não fosse norma, o juiz poderia usar quando ele quisesse. Nesse caso eu quero usar o princípio, nesse caso eu não quero. Quando o princípio é norma, isso a gente viu depois com outros autores, o juiz está no mínimo obrigado a dizer por que aquele princípio não se aplica no caso concreto, certo? Então ele tem um ônus aqui, certo? E enfim, essa é uma discussão longa e a ideia não era fazer um vídeo longo aqui, era falar só sobre a questão para dizer isso, né? Que no caso do Kelsen não há ainda aqui uma forma de eliminar ou reduzir a insegurança, muito pelo contrário. Quando a gente tem decisões voluntaristas, como é o caso daquilo que a gente viu sobre o panprincipiologismo, ou seja, a criação de princípios novos que surgem da vontade do criador, a gente está exatamente de acordo com o Kelsen e agindo num terreno inseguro. Tá bem? Era isso, pessoal. Eu ia fechar o vídeo aqui, mas só então para dar boas férias para vocês, aproveitem, descansem e se precisarem de mais alguma coisa, saibam que é só entrar em contato, eu fico aqui à disposição, mesmo fora do período de aula, se tiverem dúvida ou necessidade sobre qualquer um desses assuntos que a gente falou. Tá bem? Beijos!